Microfones dinâmicos, né? Ele não parece um sorvete? Esse microfone é o mais comum que vocês vão ver na vida, né? O pessoal, justamente com esse microfone de mão, o pessoal até às vezes encosta a boca, né? Chega bem perto. É porque essa é a propriedade dele, de captação, né? A área de captação dele é bem próxima, por isso que as pessoas chegam até encostar a boca. E ele, o processo dele de transdução, né? Ele tem um cristalzinho aqui dentro, estava me explicando o professor Petros, né? Muito similar a... Professor Petros de Física, desculpa. Ele tem um cristalzinho aqui dentro muito similar àquele cristal que a gente vê, né, nos acendedores de fogão, né? Aquela faísquinha, né? Justamente para provocar essa faísquinha, né? E traduzir o sinal para uma energia eletromagnética, né? Esse sinal sonoro em energia eletromagnética. Como ele tem essa necessidade mecânica para esse processo acontecer, né? Através do meu falar aqui dentro, através do captar o som que ele vai fazer essa tradução, né? Ele faz com que a área de captação dele seja menor, né? E eu consiga, por exemplo, microfonar coisas mais agressivas, como tambores, bateria, percussão, né? Coisas que dão sons com ataque muito intenso, né? E, enfim, é um microfone rígido justamente por causa disso. O que é interessante de falar? Ele vai ser menos sensível justamente por causa desse funcionamento. Essa marca aqui, Shure, é uma das melhores do mercado, SM58, SM57, são microfones top de linha, top de mercado, né? Artista usa, né? O que eu posso falar? Ele é bem resistente, né? Tipo de coisa que pode cair no chão, mas não pode, não é para cair no chão, né? O microfone é um material sensível, isso é considerado um material sensível. Mas vocês veem o pessoal jogando isso aqui no chão e tal, dá aquela lacrada, joga no chão, né? Aí até geralmente você olha essa cúpula aqui, esse globo, ele tá até amassado, né? Enfim. Toma muito cuidado com o equipamento, tá, galera? Essas coisas não crescem em árvore, né? Agora não é porque um artista, né, faz isso que a gente tem que copiar. E, bom, é isso. O que é muito interessante com relação à segurança do trabalho? Geralmente, por exemplo, vamos pegar o caso do músico, né? Que com uma mão, às vezes, ele tá apertando o braço, né? Fazendo as posições, até fazendo com a mão errada, assim, então tá estranho isso aqui. Mas com uma mão o músico está tocando seu instrumento, né? E com a outra mão, digamos, com a boca, de repente ele encosta no microfone. Se porventura houver um vazamento de corrente, ou seja, estiver havendo uma possibilidade de choque elétrico, né? É muito importante você sendo músico, você sendo um palestrante, profissional da voz, usando esse tipo de microfone, é muito importante não fazê-lo descalço, né? Você não ser esse condutor entre diferenças de potencial, né? Às vezes você vai vai ser o condutor entre a diferença dele e o instrumento, né? Então isso é perigoso. Já vi muita gente tomar choque nesse sentido. Como é que eu testo? Esse é o ponto que eu quero chegar. Um microfone desse, né? Eu já vou chegar metendo a mão? Não, né? Porque se por algum acaso estiver dando choque, vou ficar tomando choque. Minha mão aqui agarra, né? A musculatura contrai com choque. Quem disse que eu consigo tirar, né? Só se alguém interromper o fornecimento de energia, né? Mas ninguém fica vendo o choque, não sai raiozinho, né? Então a pessoa tem que estar prestando atenção. Então tem gente que vem a óbito em função dessas coisas, né? Técnico, hold, né? Pessoa sem experiência às vezes cola numa coisa dessa e toma choque até, né? Cruz credo. Qual que é a dica, então? Já fiz o terrorismo, beleza. Vocês não vão já chegar encostando a boca, abraçando o negócio para não tomar choque se for o caso de estar vazando corrente. Não estou dizendo que esse microfone vai dar choque sempre, né? Mas se porventura vocês estiverem numa situação em que todo o sistema, né, sonoro não estiver aterrado, tomem cuidado, né? Um show, dia de chuva, não encosta equipamento, encaixa, em corrimão, em coisa metálica. Toma muito cuidado. São algumas coisas né, que a gente fica meio traumatizado e com medo, e é por isso que eu estou passando para vocês, né? Por causa disso, você está num evento que tem um show ao vivo,
não fica perto do equipamento, não fica chutando cabo, tocando em coisa metálica, que você pode tomar um choque, né? Enfim, às vezes tá molhado, às vezes chove, né? Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Como é que eu testo se esse instrumento está dando choque? Não é assim, porque assim, com a palma da mão, existe a possibilidade também de você agarrar se for um choque muito grande, né? Na sua musculatura comprimir e você agarrar o que está te dando choque, né? Então, o indicado é, já falei isso, com o dorso da mão, né? Se possível com a unha, que é uma parte que tem menos sensibilidade, né? Você mas você ainda sente o desconforto, né? Sente o choquinho, né? Mas não te fere, não te queima, como você testar com a carne, né? E se porventura for uma tensão muito alta e você tomar choque, você contrai para dentro, né? E tem a possibilidade de puxar, de tirar. Então, tá aqui a dica, pessoal. Existem chaves teste, né? Eu vou mostrar para vocês o que é uma chave teste. Ela é igualzinho a uma chave de fenda, né? Mas ela serve justamente para isso. Você encostar, ela tem uma luzinha na ponta que acende dizendo, opa, tem corrente elétrica aí. Opa, não tem corrente elétrica aí, ela não acendendo, né? Enfim, é um instrumento de eletricista justamente para você verificar, né, tensões, né? Imagina um eletricista que trabalha com isso 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. Imagina se ele testa com a carne dele tudo quanto é coisa que está vazando corrente. Não, né? Ele ia ter a mão toda destruída, né? Ia ter, né? Ia ser uma pessoa que sofreu muitos choques, né? E não é bem isso. Por isso que existe a chave teste. Em último caso, teste com a sua unha. Shotgun, microfone direcional. Esse aqui é o microfone de boom, né? Eu falei para vocês, adoro essa marca, Rode. Esse aqui, se eu não me engano, é NT-G2, né? Ele é intermediário, ele não é dos maiores, né? Significa esses microfones, quanto maior, mais comprido, eu quero dizer, mais estreito, deixa eu até mudar aqui, mais estreito esse cone de captação, né? Porém mais longevo. Quanto mais curto ele for, mais aberto esse cone de captação, porém menos longevo, né? Esse aqui é razoavelmente, esse é grande, né? É médio esse microfone. O TG4 é um pouquinho maior, né? Da mesma marca aqui. E isso significa que ele vai mais longe e mais focado, né? O que eu posso falar sobre esse microfone, né? Aquele encaixe XLR. Esse microfone tem um switch aqui, um interruptor, entre duas figuras, um traço reto e um traço cuja primeira metade está apontando para baixo, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que aqui está no modo normal e quando eu chaveio para cima, quer dizer que eu fiz um corte de grave, né? Digamos aqui que isso aqui são as frequências, grave, médio, agudo, né? Grave no começo, médio no meio, agudo no final. Se o grave está com pouca intensidade, né? Se a curva está para baixo bem no começo, que é a faixa grave, quer dizer que é um corte de grave. Isso me ajuda a gravar mais, dá preferência a gravar frequências mais médias, mais agudas, né? Quando eu estou num lugar que tem um sub muito grande, um subgrave, né? Um subwoofer, né? Tá... O som tá vindo muito abafado, muito grave. Se eu usar esse tipo de recurso, ele vai privilegiar a captação somente dessas faixas mais médias, médio-agudas, né? Que é importante salientar ainda. Estou desrosqueando essa parte dele, porque aqui dentro tem uma pilha. Vou até tirar isso daqui, não é interessante dormir, né? Deixar os equipamentos com pilha dentro. O único equipamento na minha vida que eu deixo com pilha dentro é o controle remoto, né? Mas fora isso, eu sempre armazeno sem pilha dentro, porque, sei lá, às vezes o carro tá no sol, às vezes a pilha pode explodir, estourar e soltar os ácidos, os componentes dele, né? Que corroem e prejudicam justamente esses componentes internos, esses encaixes do seu equipamento. Professor, se tirou a pilha, ele pode funcionar sem pilha? Posso. Pode funcionar, quer dizer, pode, né? Posso tirar a pilha, eu posso, ninguém me... Mas o equipamento pode, ele pode funcionar sem pilha, né? Por quê? Como assim?
se eu ligar um cabo a ele e a outra ponta desse cabo eu ligar numa interface ou num gravador portátil ou uma mesa de som que fornece aquele botãozinho mais 48V, né, que fornece essa alimentação, né, essa energização desse equipamento, eu posso, né, que é justamente o Phantom Power. Sem pilha, sem bateria, os microfones condensadores podem funcionar sim, se o dispositivo que estiver registrando, né, o aparelho em que vocês ligarem esse tipo de equipamento, contar com essa função chamada Phantom Power, né, poder fantasma, né, esse ganho de 48 volts que eles dão, né, eles fornecem justamente a energização para o funcionamento desse equipamento. Agora, se eu ligo o Phantom Power e coloco pilha, eu faço o microfone ter duas fontes de alimentação, isso pode dar ruído, isso pode descarregar a bateria do meu gravador mais rápido. Então, assim, é escolha. Ou é um, ou é outro. Ou é a pilha, ou é a bateria, ou Phantom Power, ou é esse recurso de alimentação externa. E essa colmeia aqui? Brincadeira. Por que esse microfone, por vezes, é chamado de shotgun, né? Arma de tiro, né? Arma de fogo, né? Justamente por causa desse acessório. Isso aqui tem vários nomes, né? O blimp, o zeppelin, né? Justamente para significar a mesma coisa. O dirigível. Quem já ouviu falar desse balão cabinado, né? Esse balão de ar quente cabinado que, enfim, passa por cima dos jogos de futebol americano, soltando panfletos. O Homer até dirige no episódio de Simpson né? Um Zeppelin da Duff, né? É porque ele justamente se assemelha a um dirigível, né? E ao colocar o microfone aqui dentro, eu posso operar ele direto na mão. Ele está parecendo uma pistola, né? Não está parecendo um shotgun, né? Uma arma de tiro. Daí esse nome empregado, né? Vem essa espécie de coronha nele onde eu consigo manusear. O que é interessante a respeito dele, né? Ele é revestido. Para que serve afinal isso aqui? É só para ficar mais bonito? É só para brincar de tirinho, né? Com os amigos? Não. Ele de fato é uma estrutura que conta com esse revestimento interno, nessa espuma. E que você encaixa. Tem até já um microfone aqui dentro, né? Você encaixa esses microfones aqui dentro via... Deixa eu abrir aqui atrás para dar uma luz aqui dentro, né? Esse microfone está suspenso aqui por um encaixe, né? Por um cachimbo, né? E esse cachimbo, por sua vez, está suspenso, né? Por umas borrachinhas, de forma... Se eu trepidar, se eu der passos, se o carro balançar, se porventura houver... esse tipo de ação mecânica geradora de ruído, possivelmente gerando ruído, né? O fato dele estar suspenso faz com que absorva esses impactos, né? Faz com que ele não sofra esses impactos e, portanto, registre-os, né? Isso danifique o som que você está captando. Ele tem uma facilidade que ele já tem um cabeamento interno, né? Você espeta o cabo é aqui e não no verso do microfone, justamente porque esse pequeno cabo, essa extensãozinha já está conectada ao microfone. E aqui você rosqueia a sua vara de boom, sendo de seu desejo estender ou microfonar algo mais distante, né? É um senhor kit isso aqui, tá, pessoal? O que a gente tem aqui mais? Quem sabe o nome desse equipamento felpudo aqui, peludo. Isso aqui é um escudo de vento, né? Um windshield. Em outras palavras, é também conhecido como a Priscila, justamente por essa pelugem se assemelhar ao da de uma personagem, a pelugem de uma personagem dos anos 90, né, da TV Colosso, da Rede Globo. Aí de tanto o pessoal falou, o pessoal utilizar, né, ao invés de falar, poderia me passar o escudo de vento? Ou posso pegar o windshield, né, para não ficar essa coisa assim não prática, né? O pessoal apelidou carinhosamente de Priscila. Bota a Priscila aí, tá ventando muito, né? Isso aqui
vai ter a mesma propriedade da espuma, né? São ambos escudo de vento. Porém, esse aqui vai dar uma barreira, uma proteção um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais sofisticada. Com esse tipo de equipamento, você ainda pode captar eventuais ruídos com o vento, né? Deixa eu soprar aqui no microfone do celular, tá? Esse tipo de coisa. Agora, com esse equipamento, você evita justamente essa intensidade do ruído, né? Você veste por cima, né? Opa, então quer dizer que eu posso usar as duas coisas, espuma e Priscila? Claro, claro, isso vai inclusive te deixar mais seguro para trabalhar em lugares com muito vento. Esse aqui é o que o pessoal chama de cachimbo, né? É um mount, né? Uma montaria para o microfone. Você encaixa, olha como ele é bem estreito, né? Você vem com o microfone, ele dá um plec aqui, ele fica bem seguro, né? Você pode rosqueá-lo justamente na vara de boom. Isso é uma alternativa para você prender o microfone direto na vara de boom sem necessariamente utilizar o Zeppelin, né, o blimp. Microfone condensador, né, direcional. Eu usei esse microfone por muito tempo na minha vida, de 2012 até 2015. Né? Esse microfone é top de linha, né, para você colocar em cima da câmera, né? Como ele é bem curto, vocês podem, né, já notar que o cone, né, a figura de captação dele é bem aberta, né? Ele é sensacional porque ele tem esse controle de desligado, ligado e corte de grave. E aqui embaixo tem corte de menos 10 decibéis, 0 decibéis normal, né? E um ganho de 20 decibéis. É excelente, né? Isso aqui para quando você quiser cortar o grave e aqui quando você quiser dar um volume, né? Interessante, vou tirá-lo, né? Vou manter normal, né? O que a qualidade desse microfone é muito superior, né? Ele fica suspenso, né, nessas borrachas justamente para evitar ruído, batida, atrito. Mas o problema dele, né, é a alimentação dele. Ele é P2, né? Tá até descascando o fio, não repara. Mas a alimentação, ele requer esse tipo de bateria, né? Que eu considero, desculpa, uma fortuna, né? Se for para comprar tem que ser dessa marca, porque é a melhor, não tem como correr disso, né? Mas é R$20, né? Pelo menos da última vez que eu olhei, né? Deve até ser mais essa bateria de 9 volts, né? Isso são algumas horas de duração, ou seja, toda vez que eu quiser utilizar, eu tenho que comprar uma dessa, então isso, né? Até transporto separado, né? Para evitar um consumo desnecessário, né? Mas enfim, a reação, uma vez que eu comecei a utilizar, ela está acontecendo, né? Já está gastando, nesse momento ela está acontecendo. Aí a questão é a seguinte, eu comecei a ficar revoltado de ter que pagar caro, né? Como se fosse gasolina para o carro, né? Literalmente, né? É uma coisa cara. E, enfim, embora fosse um microfone muito bom, eu me desfiz dele. Acabei adquirindo esse daqui. Esse microfone aqui é incrível. É um dos meus microfones favoritos, se não for o meu favorito, né? Essa marca é chinesa, eu posso estar enganado, né? Mas enfim, é também um direcional, mas só que ele não requer alimentação. A própria câmera, né, fornece energia. Interessante, é um microfone passivo, né? E a câmera que tiver a entrada ativa energiza e funciona, ou seja, uma economia a mais, né? É uma poluição a menos, né? Eu gosto que ele tem uma cápsula linda, né? Ele tem um diâmetro muito robusto. É um excelente microfone, tem uma performance excelente. Acompanha esse windshield, né? Esse escudo de vento com espuma aqui dentro, né? E revestido com essa pelugem aqui fora, né? O pessoal chama de Priscila. Ele é ótimo, ele é excelente, super leve, é muito barato. Quer dizer, barato nada é, né, pessoal? Mas ele é muito em conta. Hoje em dia ele deve estar saindo, poxa, nos seus R$300, né? Mas eu comprei a menos de 200 alguns anos atrás. É porque o dólar está caro nesse momento, né?
Mas enfim, é um microfone para a vida inteira. E ele vem também com outro cabo. Ele vem com um cabo P3, né? Justamente para você plugá-lo no, num smartphone, num tablet. Se você pluga esse tipo de cabo num tablet, ele funciona como um fone de ouvido, né? Tem as duas fases e o terra aqui. Agora, se você pluga esse aqui, tem sim o canal exclusivo do microfone, beleza? Então, vale muito a pena. É uma solução extremamente prática, né, e econômica para um microfone direcional, né, para fazer valer o áudio da câmera, né. Eu não uso só isso, né, mas definitivamente toda vez que eu faço imagem com a câmera, ele está lá para o áudio ser tão bom quanto a imagem. Pessoal, eu acho essa lapela incrível. Ela é uma lapela que dispensa alimentação, né? Ela é justamente alimentada, energizada pela câmera. É uma lapela estéreo, né? Olha os canais aqui LR. O grampo dela, justamente ele vira, né? De forma a você adaptar com a roupa ideal, né? Colocar numa lapela, né? Colocar numa camiseta até, né? Enfim, é muito interessante esse microfone. Ele é um pouco mais caro, mas ele vale muito a pena em termos de eu não precisar de uma bateria, de uma alimentação extra, né? Não ficar tendo que gastar dinheiro toda vez que eu for usá-lo, né? Eu costumava mexer com som, só com som, mas enfim, tinha inclusive gastado muito dinheiro com isso e é uma coisa que eu falo para os alunos, né? Tem determinadas coisas que tem que avaliar, enfim, se é o que você vai trabalhar, se vale a pena, etc e tal, né? Uma coisa que eu tenho muita bronca é lapela sem fio, né? Eu já tive muito problema com interferência, esse tipo de coisa. Esse aqui é uma lapela com fio, que é bem barata, né? E, enfim, reduz alguns problemas, como interferência em dia de chuva, captar rádio, essas coisas, né? Por radiofrequência, né? O chato dela é que ela utiliza esse tipo de alimentação, né? Essas baterias aqui de relógio, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma outra lapela, um pouco mais em conta, né? Ela, por sua vez, não é estéreo, é mono. Né? Aqui a gente tem uma fase, cabo P1, né? Uma fase e o terra. Mais os exemplos de lapela aqui. Essa é a lapela sem fio, pessoal. Quem tem aula comigo sabe como eu sou resistente à lapela sem fio. Né? Bom, essa é uma lapela dupla, né? Porque ela tem um receptor duplo, tem duas antenas e tem dois transmissores. Ou seja, eu posso botar em cada transmissor eu coloco um microfone de lapela. Eu posso microfonar cada um ator e receber os dois sinais separados, tá? Nesse receptor. É o receptor que eu ligo à câmera. É o transmissor que eu ligo ao ator, à atriz. Né? O que é complicado desse tipo de equipamento? O que é maravilhoso é que ele não tem cabo, não tem fio. Você pode se distanciar do técnico, você enquanto ator, você pode se distanciar você tem liberdade de movimentação, né? Você não necessariamente precisa ficar amarrado literalmente ao técnico de captação de som direto, à câmera, né? E por aí vai. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? Você está trabalhando com radiofrequência, né? Essa comunicação aqui entre antenas é feito via rádio. Né? E se você tiver, por exemplo, eu já dei esse exemplo em sala de aula. Se você estiver ali na esplanada dos ministérios, no eixo monumental, na altura da torre de TV, ali tem uma emissão de radiofrequência muito grande, tem muita antena naquela região, né? Tem muita interferência. Então, às vezes, você pode captar frequências indesejáveis. Aí você tem que ficar buscando em que frequência você está. Às vezes você pega o walkie-talkie de segurança, a rádio de polícia, a rádio de música, né? Enfim, você literalmente é uma antena. Eu acho isso muito complicado. Por isso, assim, não, professor, não quero nem saber das suas dicas. Eu vou comprar uma, beleza, respeito pra caramba, né? Mas a minha dica é a seguinte: tenha na manga
tenha no seu kit uma lapela com fio, uma lapela, né, simples, normal, assim, barata, sabe? Dessas que você compra até R$ 100. Por quê? Porque pode ser que porventura esse tipo de equipamento te deixe na mão. Então, às vezes você vira e fala para sua equipe: pera aí, galera, eu sei que a gente está no meio aqui da gravação, mas eu vou ter que passar uma lapela sem fio. Aí você bota uma lapela com fio. Aí você bota uma lapela com fio na pessoa que está falando, no entrevistado, no entrevistador, no ator, no personagem, quem quer que seja, né? E você combina ali com a fotografia. Ora, agora tem um fio passando, tem um cabo, né? Você avisa o diretor, né? Eu estou enfrentando diversos problemas com esse tipo de equipamento e eu estou usando agora do meio físico, estou usando um cabo para transmitir esse sinal. Aí tá, beleza, se for o caso, o fotógrafo ele readapta ali os quadros, se ele estiver disposto a jogar ali contigo, né, ele te ajuda a não fazer aparecer esse fio que agora existe no seu caminho. Né? Outra questão que deve ser levada em consideração com esse tipo de aparelho é que ele requer, lógico, pilha para uma coisa, pilha para outra coisa, né? Pilha para receptor, pilha para transmissor. Né? São jogos de pilha. Né? E não é qualquer pilha não, tem que ser pilha boa, gente. E, ou seja, só aqui de cara eu vou precisar de 3 pares, ou seja, 6 pilhas dessa aqui. Né? Isso vai durar por somente algumas horas. Digamos que você está num projeto de meses. Né? Imagina a quantidade de jogos de pilha que você tem que adquirir, gastar. Né? Então isso eu acho um pouco complicado, eu tenho muitas ressalvas. Enfim, eu não estou fazendo caveira, jogando areia, não. Né? Eu acho que esse equipamento é profissional, ele existe, tem o seu propósito, né? Ele deve ser utilizado, né? É muito utilizado na indústria, mas para você enquanto filmmaker, né? Você enquanto produtor independente, é importante avaliar todas essas questões antes de você adquirir. Né? Esse aqui é a Boya, eu já falei dessa marca, eu gosto muito. Né? É um modelo mais simples, entendeu? Mas, por exemplo, uma lapela top de linha, a lapela da Sony, né, que eu vejo em tudo quanto é produção profissional. Se você for dar uma observada ali, ficar dando uma garimpada naqueles vídeos de making off do Porta dos Fundos, vocês podem ver que eles usam várias dessas lapelas Sony, na Globo, na Band, em tudo quanto é, né, grande emissora eles usam. Mas é uma lapela que, poxa, da última vez que eu olhei era quase R$ 3.000. Agora com a alta do dólar, né? Imagina você ter que comprar várias porque o projeto em que você está requer que você monte vários kits. É um investimento brutal, né? Então são essas as considerações que eu tenho que falar a respeito dessa tecnologia, que eu respeito, que é muito boa, que tem o seu porquê, que tem o seu propósito, né? Mas eu já tive vários problemas e eu queria dividir com vocês, né? E acho que tem toda essa questão do custo da manutenção. Eu já falei desse equipamento em sala de aula, já mostrei fotos, né? Mas recentemente eu passei num evento em que o pessoal estava usando, eu resolvi fazer essa imagem aqui, né? Era um evento indoor, né? Mas que o palestrante estava com um microfone de lapela sem fio. E essas antenas, elas recebem o sinal que está sendo transmitido, né? Elas amplificam, né? É bem mais, como é que eu posso dizer, seguro utilizá-las, né? Você consegue colocar essa fonte sonora, inclusive, mais distante, né? E como era um lugar fechado, estava protegido de interferências externas, né? Então, assim, ficou muito bem captado, né? E transmitido esse sinal sonoro, né? Com esse tipo de equipamento.